que a levou a estudar militares, especialmente sendo mulher? A razão que eu comecei a estudar os militares é uma razão familiar. Meu pai era militar, o pai dele era militar, os irmãos dele eram militares, os tios dele eram militares, enfim, era uma família de militares. E meu pai, como muitos da sua geração, foi para os Estados Unidos por causa da guerra, para lutar na guerra, e depois, mais tarde, ficou lá estudando engenharia. Então, enfim, teve uma permanência longa nos Estados Unidos e, assim também como muitos da sua geração, isso teve um efeito sobre ele, mais ou menos do tipo assim que o Celso Furtado descreve, aquela comparação que está implícita, né, no Formação Econômica do Brasil, quer dizer, o sucesso do desenvolvimento americano versus o certo fracasso do nosso desenvolvimento. Então ele passou a se interessar, ele que era um homem mais voltado à técnica militar, passou a se interessar pelas questões de economia e pelas questões de desenvolvimento. Então, quando ele voltou ao Brasil, militou no Clube Militar, que teve um papel importante nesse período, e outros também, mas enfim, nesse período especialmente voltado às questões de desenvolvimentismo e projeto nacional, etc. E meu pai militou no Clube Militar, e de 57 mais ou menos até 64, quando veio o golpe. Então eu convivi de menina com essa intensa interesse do meu pai pelas questões econômicas brasileiras, do ponto de vista de um militar. E em casa convivi com vários colegas dele, como o Nelson Werneck Sodré, o Kardec Leme, como Donato Ferreira, enfim, outros, que também foram importantes nesse momento na questão militar. Então, para mim, a questão militar sempre esteve associada à questão econômica e sempre foi presente. Em sendo mulher, quer dizer, colocando esse adendo na pergunta, na verdade, na minha família, do ponto de vista de estudo, eu nunca ouvi nenhuma frase do tipo: isso não é coisa para mulher, isso não é coisa que mulher deva fazer. Ao contrário, meu pai, que era engenheiro, gostaria bastante que as filhas dele, ele só teve 2 filhas, não teve filhos, fossem engenheiras, por exemplo, que não era uma profissão naquele tempo tida como feminina, mas ele não se importava, ele nunca houve esse viés de que não seria interessante ter uma filha estudando assuntos tidos socialmente naquela época como masculinos. Então, eu sempre discuti muito política com meu pai, sempre participei da vida dele nesse aspecto, de modo que isso aí, para mim, não foi um problema, foi uma questão. Ao contrário, como eu disse, eu fui incentivada a isso. Mas o fato é que, em 64, meu pai foi reformado pelo ato institucional e terminou seu envolvimento com essas questões. Ele nunca mais fez política nesse sentido. Continuou se interessando por política, continuou a estudar, a ler e a conversar sobre o assunto, mas nunca mais militou. E ele era jovem, tinha 47 anos quando isso aconteceu, e ele ficou um pouco decepcionado. Na verdade, ele fazia parte do esquema militar do Jango, e ele ficou decepcionado um pouco com o comportamento dos comandantes militares, digamos assim, que, na verdade, não resistiram como ele achou, queriam resistir ao golpe da direita. Eu já estava na universidade em 64, tinha acabado de entrar, e não voltei meus estudos para os militares. Então, agora entramos na segunda questão: qual o contexto no qual iniciou os estudos sobre isso? Não foi imediatamente. Eu lidei com outras questões, estudei muitas coisas diferentes, sempre voltadas ao desenvolvimento, é verdade, a economia, a sociedade e a questão do desenvolvimento acabou sempre sendo uma coisa presente. Mas também marxismo, estudei na França, etc. Então, quer dizer, não estava voltada especialmente, a não ser naquilo que eu conversava com meu pai. Quando eu comecei mais digamos, a tornar isso um aspecto da minha profissão, foi
No período que eu fiquei como diretora do Núcleo de Estudos Estratégicos, de 2006 a 2007, de 2003 a 2007. Nesse período eu trabalhei com muito mais do ponto de vista de pesquisa e de escrever, de publicar sobre os militares. É verdade que desde que eu tinha feito a minha tese de mestrado, eu tinha passado por um aspecto que era eu fiz um artigo, que foi um capítulo de um livro, que era sobre o quadriênio Bernardes. Nesse capítulo de livro, eu passei pela questão militar da seguinte maneira, que nesse quadriênio, o Bernardes teve uma briga grande com um truste americano que queria explorar o minério de ferro brasileiro. Então era a questão que ficou conhecida como a questão da Itabira Iron. E enfim, foi um embate com vários desdobramentos, mas o que me chamou a atenção foi o fato de que os militares, nessa época, que eram extremamente contrários ao governo Bernardes, por uma série de razões da corporação e do próprio governo, eles não se estavam interessados na questão das riquezas nacionais, do minério de ferro, aquele nacionalismo militar, o nacionalismo econômico, que a gente vai ver depois, naquele momento não era um fato. Então, ao me deparar com isso, eu fiquei interessada na trajetória da evolução desse nacionalismo. Não é que eles não fossem nacionalismo, mas esse nacionalismo deles não passava pela questão econômica. E isso vai mudar até chegar, inclusive, a esse desenvolvimentismo. Depois vai vir o golpe, vai ter todos os outros desdobramentos, etc. Bom, não vou me estender sobre isso. Então, publiquei sobre esse assunto, sobre a Era Vargas, sobre o Clube Militar, enfim, alguns artigos por aí. A última questão, como foi a recepção dos seus estudos na comunidade científica? Olha, na universidade vou destacar dois aspectos. No próprio núcleo, eu convivi com vários outros pesquisadores que já estavam no assunto há mais tempo até do que eu, e com os quais tive uma frutífera convivência, como o Eliezer Riso, como o João Quartier de Moraes, o Shigenoli, Nakan e outros. Então, quanto a isso, foi uma excelente receptividade, tanto do meu lado para os trabalhos deles, como dos meus. Nós tivemos uma excelente troca aí. Os alunos na economia se interessaram bastante. Eu dava aula na economia, e que não tinha uma disciplina voltada aos estudos, nem propriamente do Estado, nem militar, no seu aspecto econômico. Então, mas eles sabiam, através do que eu fazia, do que eu publicava, do que eu escrevia, e tive até vários alunos que quiseram fazer iniciação voltado para esse tema. Por exemplo, os militares e a política de informática, naquele momento. Então, foi uma receptividade muito boa. Externamente também, a gente teve, enquanto eu estive no núcleo, tivemos contato com os pesquisadores da Unesp, do Rio de Janeiro, da UFRJ, da UF, enfim, de vários outros centros que também estudavam os militares. Fizemos eventos lá na Unicamp e eles participaram, e muitos têm contato até hoje. Agora, em 2018, eu publiquei num livro organizado pela Marli Viana e pelo Paulo Ribeiro da Cunha, que é um especialista também na questão militar, tem vários trabalhos sobre eles. Então, quer dizer, acho que a troca foi muito frutífera e eu sempre encontrei com quem debater, conversar, e com muitas convergências, etc. Agora, tem um aspecto também, no próprio IFCH, havia uma certa resistência à existência de um núcleo que se dedicasse a estudos militares. Muitas pessoas achavam que a questão militar estava mais do que enterrada a partir da redemocratização da Constituição de 88, e que os militares tinham voltado para a caserna e que não iam ser mais uma questão. E que meio que também ficava implícito que
resgatar uma parte da história na qual os militares tiveram um envolvimento importante e tiveram um papel na industrialização, na escolha dos caminhos da nossa industrialização, etc., que fazer isso era tivesse que dar um certo aval ao que tinha vindo depois. Obviamente, isso não é verdade, isso é uma visão, eu acho, tacanha, histórica, porque a gente tem que ver as coisas como elas se desenrolaram, e esse grupo grande que fazia parte, os militares nacionalistas, foi todo ele mandado embora do exército em 64, nunca mais voltaram, a anistia não significou a volta de nenhum deles para seus antigos postos, de modo que isso não volta mais, não é outra coisa. Mas você vê que a importância dos estudos militares, agora, quem é que naquela época poderia imaginar que em pleno 2018, 2020, nós íamos estar novamente com os militares, agora num outro contexto, diferente inclusive do tempo da ditadura militar, com outras características, etc. Quer dizer, foi um pouco cedo demais que eles enterraram esse assunto, mas, repito, isso não foi a maioria, isso foi uma parcela, sim, mas eu acho que, no geral, isso já caiu, digamos, né? A própria realidade histórica mostra que estudar os militares sempre é uma coisa muito importante e vai continuar sendo importante por muito tempo. Pois já falei, acho que bastante, você me perdoe se eu fui longa demais, e um abraço para você e tchau.